Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens e também as minhas orações. Que a palavra de hoje possa verdadeiramente entrar no seu coração e abençoe sua vida. Vocês consideram Jesus o seu pastor? Vocês conseguem ouvir quando ele fala com vocês? Muitas pessoas citam versículos, declaram coisas que estão na Bíblia como se vivessem a Bíblia por completo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Salmo 23. Quantas pessoas declaram isso e até têm escrito isso no seu carro ou em lugares que ela acha que deve escrever, como se o Senhor fosse seu verdadeiro pastor. Jesus realmente é o bom pastor, mas ele é o bom pastor das suas ovelhas. João capítulo 10, versículo 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Pastor é aquele que cuida das suas ovelhas e as ovelhas que são cuidadas por esse pastor conhecem e obedecem à voz dele. Querem ver uma coisa muito interessante entre pastor e ovelha? O pastor, ele coloca nome nas suas ovelhas, as ovelhas do seu pasto. Ele chama cada uma pelos seus nomes e elas reconhecem a voz dele, do seu pastor. Se vier uma outra pessoa e chamar elas pelo nome, elas não atendem. Isso é algo que podemos e devemos levar para a nossa caminhada com Cristo. Ficou sem entender? Eu já vou explicar. Muitas pessoas dizem que o Senhor é o seu pastor, mas não conhecem a verdadeira voz do seu pastor. Se o diabo falar algo no ouvido dela, ou se Deus falar, ela não sabe distinguir se foi Deus ou o diabo. Agora pergunto, se elas são ovelhas do Senhor, que declaram ser, Jesus diz que suas ovelhas conhecem a sua voz, como podem não reconhecer ou distinguir a voz de quem está falando com ela? Sinal que essas pessoas não são verdadeiramente de Deus. Como podem ainda viver no pecado? Quem vive no pecado não está ouvindo a voz do bom pastor, e quem não ouve a voz de Deus não é dele. Ah, pastor, eu não concordo com isso. Só porque não consigo ouvir ou distinguir a voz de Deus, eu não sou de Deus? Então ouçam o que Jesus disse. João capítulo 9, versículo 47. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não o ouvem porque não pertencem a Deus. Foi Jesus que falou isso. Muitas pessoas batem no peito para dizer: Deus é o meu Pai, sem Ele eu não sou nada, mas continuam a viver uma vida sem regras, sem a verdadeira vontade de Deus. Aqueles que ouvem a voz de Deus acreditam que Jesus é o verdadeiro Salvador. Os judeus até hoje aguardam a vinda do Messias, mas não é a segunda vinda, e sim a primeira. Eles acham que ainda Jesus não veio. Ele esteve lá, Jesus andou no meio deles, e eles não reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Quem conhece Deus também reconhece seu Filho. Mas sabe por que eles não reconheceram? Porque o pecado que habita neles é mais forte do que o próprio Deus em suas vidas. Por isso, muitas pessoas não conseguem ouvir a voz de Deus, porque os seus pecados são maiores do que a vontade de estar ao lado de Deus. Os pecados predominam na vida da pessoa. Está dando para vocês entender que quem ouve o bom pastor Jesus anda em seus caminhos? Porque é muito fácil dizer que ama Deus, que ama Jesus, que vai à igreja todo domingo, mas na realidade não segue os seus mandamentos. Ouvir a voz de Deus não é você ficar esperando ele aparecer na sua frente e nem esperando ele enviar um anjo para poder falar com você frente a frente. Não é isso. Quando falamos em ouvir a voz de Deus, é prestar a devida atenção à sua palavra, no que nela está escrito e colocar em prática. O problema é que está cheio de pessoas que dizem estar firme na presença de Deus, mas que estão brincando com a palavra. Está faltando conhecer verdadeiramente Jesus. Jesus uma vez foi rodeado pelos judeus. Vejam, pelos judeus,
que o interrogaram e vejam a resposta de Jesus para eles. João capítulo 10, versículos do 24 ao 27. Os judeus rodearam Jesus e perguntaram: quanto tempo o Senhor ainda vai nos deixar na dúvida? Se o Senhor é o Cristo, diga de uma vez. Eu já lhes disse, e vocês não creram em mim, respondeu Jesus. A prova está nas obras que eu faço em nome de meu Pai, mas vocês não creem em mim porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas reconhecem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Ficou claro agora? Deu para ficar claro para vocês? Quantas pessoas estão por aí na dúvida sobre quem é Jesus? Sobre se existe um Deus de verdade? Aqueles que reconhecem Jesus como seu Senhor e seu Salvador não têm dúvidas disso. Pare de achar que pode levar a sua vida do jeito que você quer. Pare de ter dúvidas sobre o seu Criador. No momento em que você acreditar e confiar nele e deixar ele ser o seu bom pastor, ele será. Mas você precisa querer. Você tem que querer isso. Tem que vir de você, não pode ser por obrigação e nem por sujeição. Ninguém pode te obrigar e ninguém pode falar que você tem que aceitar Jesus. Tem que ser por você o amar e porque você reconhece ele como Senhor da sua vida. Ouça a voz do bom pastor. Só ele pode te levar para o reino dele e só ele pode te dar a vida eterna. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que o Senhor é o nosso bom pastor. Infelizmente, tem muitas pessoas dizendo ser suas ovelhas que estão até dentro da sua casa, na sua igreja, mas que não ouvem a sua voz. As ovelhas que reconhecem a voz do seu pastor obedecem. São ovelhas obedientes e elas só ouvem a voz do bom pastor. Elas não ouvem a voz de outras pessoas. Infelizmente, está cheio de pessoas brincando com a sua palavra, está cheio de pessoas, inclusive, dizendo que amam o Senhor de verdade, mas não colocam em prática aquilo que o Senhor diz na sua palavra. Tem muitas pessoas que, infelizmente, vão se surpreender no dia do juízo. E eu peço ao Senhor agora, toque no coração dessas pessoas. Toca, Senhor, através dessa palavra, através desta mensagem, para que os olhos espirituais dessas pessoas sejam abertos, para que elas possam aprender que sem o Senhor elas não são nada, que elas precisam verdadeiramente ouvir a sua voz e andar nos seus caminhos. O bom pastor fala com as suas ovelhas e as suas ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. Muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu te agradeço porque o Senhor todos os dias nos tem alimentado. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. E se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que precisam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.